Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Nesta terça-feira, dia 23 de agosto do ano de 2022. Eu estou diretamente do Estúdio 7. Nós vamos juntos aqui com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros até às 15 horas. Ok, minha gente? Câmbio. Hoje, 23 de agosto... Nós vamos hoje, deixa eu ver se eu lembro, minha gente, hoje é dia de quê? Vou tentar, meu celular está carregando ali, eu estou sem a minha fonte de pesquisa das datas de hoje, mas vamos juntos aqui, ok? Estou olhando aqui para o IPTV, diretor, por favor, pode botar o slide tudo aqui na tela? Deixa eu encostar aqui no IPTV para poder ler aqui. Vejo conectados conosco Polo de Francinópolis, povo de Joca Marques, de Landry Salles, de Monte Alegre, de Queimada Nova, Ribeira do Piauí e a Laiane da equipe da Seduc, que nos acompanha aqui nesta transmissão. Beleza, olha aí, a Sandra Mota já colocou a agenda da nossa tarde de hoje. Teremos a primeira e a segunda aulas de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. A terceira aula será de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. E a quarta e quinta aula serão de Ética e Relações Interpessoais. Essa é a agenda de vocês para hoje à tarde, ok? Minha gente, nós vamos, na nossa disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros, tratar de conceito, objetivos e políticas macroeconômicas, ok? Um nome pode, de repente, assustar, a macroeconomia, como assim? Mas, vejam, tudo não tem complicação, é um conteúdo muito acessível, inclusive a ideia pós-aula de hoje é que vocês consigam, inclusive, assistir jornais ou ler matérias de portais que falem de economia e consigam ler com muito mais clareza, porque a gente vai tratar na aula aqui de vários assuntos que são tratados na pauta jornalística, e como vocês, futuros técnicos em finanças, e precisarão estar lendo sobre o assunto, quando vocês encontrarem, não terão maiores dificuldades para entender o que está sendo dito, tá bom? Beleza? Povo de Landry Salles, boa tarde, oi, câmbio. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat tanto do IPTV quanto pelo chat do YouTube. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 15 horas com esta aula de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Diretor, por favor, você pode botar aí aquela cartelinha Hora de Praticar, por favor? Nós vamos... Oi? Tá sem? Beleza, ok. Então, vejam, minha gente, pode voltar a imagem aqui para mim, diretor. De acordo com o escritor Rubem Alves, aprendizagem é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, para evitar que o esquecimento faça o seu trabalho, a gente, nesse primeiro momento de aula, dá uma retocada em tópicos importantes que nós discutimos na aula passada. Então, a ideia da hora de praticar é a gente literalmente estar reforçando o que já foi dito,
e tentar reter o conhecimento discutido na aula passada. Tá bom? Beleza, minha gente? Diretor, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos para a nossa hora de praticar. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente refletir sobre o que tratamos na aula passada. Boa tarde aqui, a Cléria, boa tarde, boa tarde. O Eliakim também se conecta conosco aqui, boa tarde. Primeira questão, na aula passada nós falamos quais são as características de uma concorrência perfeita, né? Lembrando que a concorrência perfeita, meninas que acompanham esta aula, ela é igual ao namorado perfeito, ou seja, na prática, a concorrência perfeita, ela não existe. Ok? Ela não existe, mas ela é uma ideia, ela é uma... a concorrência perfeita, ela é meio que platônica, entendem? O Platão era um filósofo grego lá, que escreveu um livro chamado... Na verdade, ele não escreveu, mas ele é autor do livro A República. E a República, ele vai descrever uma cidade ideal. É tanto que isso não é uma cidade na prática, é uma cidade ideal, é um ideal a ser buscado. E é tanto que quando a gente se apaixona por alguém e a gente não vive esse amor, o pessoal sempre chama de paixão platônica. Ela fica só no campo do pensamento ou das ideias. É igual a um namorado perfeito, é igual a namorada perfeita, é igual a concorrência perfeita. Na prática, não existem. Ok? Então, vejam só. Mas quais são? Por que existe essa teoria de concorrência perfeita? Porque é um modelo a ser buscado. A gente jamais vai atingir, mas ele é um padrão a ser buscado, a gente precisa se esforçar para isso. Então, vejam, quais são as características de uma concorrência perfeita? Nós vamos ter um grande número de empresas, elas vão oferecer, existe um grande número de empresas, essas empresas oferecem o mesmo produto, não tem diferença, não existem marcas, existem muitos consumidores nesse mercado, então muitas empresas vendendo para muitas pessoas, né? Também tem aqui simetria de informação. Eu expliquei na aula passada que simetria é a perfeita distribuição de alguma coisa. Nesse caso, o povo de Francinópolis, boa tarde. Nesse caso, é a perfeita distribuição da informação. Todo mundo sabe exatamente o que é vendido e a que preços. Sacam? Então, ninguém tem ninguém tem a chance de querer cobrar grana, mas cobrar por um produto mais caro do que o que ele realmente vale. Se isso acontecer, por exemplo, se o diretor botar o tomate dele num preço mais alto, sendo que eu e a Sandra Mota também temos nossas banquinhas de tomate, se ele botar o preço do tomate dele mais caro, a gente vai saber, as pessoas vão saber que ele está mais caro, vão deixar de comprar nele e vão comprar ou o tomate da Sandra Mota ou o meu tomate. Sacam isso? Porque, na verdade, isso aqui é no plano das ideias, porque, de verdade, a informação nos mercados, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Essa informação é mal distribuída. É tanto que pode, que na prática, acontecer de alguém chegar na banca de tomate do diretor e ele está cobrando um preço mais caro e tem gente que compra porque não sabe que lá na banca da Sandra Mota ou na minha, o tomate é mais barato. E aí tem gente que acaba comprando mais caro por não saber. Isso é o que é mais comum da gente ver no mercado. Por isso que chamamos de assimetria de informação. É a má distribuição da informação. No plano ideal de uma concorrência perfeita, existe simetria.
todo mundo sabe o que é vendido, onde e por quanto, ok? Também é uma característica da concorrência perfeita a livre entrada e saída de players nesse mercado, de jogadores nesse mercado. Se mais alguém quiser... Quem é que vai dar aula aqui? Eu estou dizendo aqui, sou eu mesmo, né? De aprendizagem interdisciplinar. Aliás, de aprendizagem interdisciplinar. Quem é que vai dar aula de ética e relações interpessoais? Sandra? É o Jorge? Bora imaginar. O Jorge, se o Jorge quiser chegar nessa nossa feira e quiser também botar a banca para vender tomate dele, não tem problema nenhum, não tem barreira. O Jorge vai entrar e vai querer competir vendendo tomate comigo e com a Sandra Mota e com o diretor. Sacaram isso? Mas também, se o Jorge não quiser mais vender tomate, aí ele pega a banca dele e vai embora também. Não tem barreiras à entrada ou saída de novos players nesse mercado. Ok? Boa tarde, Natalice. Câmbio, seja bem-vinda, querida, para mais essa transmissão de aula do curso técnico em finanças. Boa tarde também para a galera de Joca Marques, que deu boa tarde aqui, exatamente às 13 horas, 12 minutos e 27 segundos, pelo IPTV. Bacana? Pois bem, esses são elementos que nos ajudam a entender como é que deveria funcionar uma concorrência perfeita, ok? Minha gente, teve um aluno que deu uma resposta para mim numa prova de concorrência perfeita que só Jesus na causa. Eu, na próxima semana, trago para mostrar para vocês. Eu perguntei quais eram as características de uma concorrência perfeita e a pessoa foi responder. É resposta daquelas que é para viralizar, assim. É coisa de gente doida. Não é o caso de vocês. Mas eu vou trazer na outra semana para vocês apurarem a história. Viu? A pessoa deveria responder mais ou menos isso que está dito aí, e a pessoa, sabe, foi lá para... não sei nem dizer para onde. Mas vamos lá. Na próxima semana eu mostro para vocês. Esqueci hoje de trazer. Ela é tão, tão tosca que eu mesmo escrevi na minha agenda e guardei. Ainda hoje está guardado, porque uma coisa dessa a gente não pode perder. Foi muito engraçado. É uma das marmotas. Eu ainda vou escrever uma peça de teatro falando sobre marmota de sala de aula, que eu vi ao longo da minha vida como estudante, como professor. Eu vou pegando histórias também de outros colegas professores, mas essa que eu vou mostrar para vocês próxima semana é uma delas. Essa foi comigo mesmo, viu? Então, vamos lá. A segunda questão, o que é que fundamenta o monopólio? Tem até um O faltando aqui, eu não sei como foi que eu não me engasguei com ele aqui, certo? Então, vamos lá, tem um Ozinho bem aqui, monopólio, ok? Então, vejam só, o que é que fundamenta o monopólio? Aí temos as características aqui. Monopólio é um mercado onde eu tenho apenas uma empresa, apenas uma marca, dominando e vendendo tudo para um grande mercado consumidor. Nesse monopólio, vejam, lá em cima não tem barreiras à entrada e saída de novos players. Aqui tem barreiras à entrada de novos players. Ninguém entra assim fácil no mercado de monopólio, não. Se só tem uma empresa dominando, a tendência é que ela se mantenha ao longo do tempo. Por quê? Porque, por vezes, esse monopólio ele vai ser garantido por exemplo, concessão governamental. Ok? O governo concede o direito de um grupo empresarial de operar dentro de um mercado específico. Por exemplo, a gente vê, e aqui eu coloquei embaixo, inclusive, né? Empresas de fornecimento de energia elétrica, são monopólios. Você não vê um mercado onde empresas disputam
esse tipo de serviço. Geralmente é uma empresa que ganha a concessão governamental e ela faz a transmissão de energia elétrica. Companhias aéreas de pequenos países, às vezes é só uma companhia, uma empresa num país pequeno que domina a aviação, o segmento de aviação. Ok, são exemplos de monopólios. Tem mais características. Por vezes, o poder de monopólio ele vem de uma concessão governamental, como eu disse para vocês. Existe aqui a assimetria de informação, ok? A empresa monopolista ela tem uma vantagem muito grande em relação aos seus clientes, aos seus consumidores, e ela tira proveito disso. Uma empresa monopolista ela pode até vender produtos mais caros do que o que eles realmente são. E a gente, como não tem plena informação e não tem outro produto que satisfaça ou que possa substituir, a gente fica refém e acaba consumindo esses produtos, ok? Opa, olha aqui pelo YouTube, o Otávio Escócio, turma de Muricy dos Portela, está hoje pelo YouTube. Beleza, bacana, Otávio, câmbio. E por vezes são as marcas e patentes, né? A gente tratou disso na semana passada quando falava de propriedade intelectual, né? Patentes, você tem um grupo empresarial, ele mobiliza recursos. Pode voltar aqui para mim, diretor. O grupo empresarial ele movimenta recursos financeiros, materiais e humanos. Eles desenvolvem um determinado produto, por exemplo, uma vacina uma vacina para um determinado vírus. Então, eles vão patentear, tem o direito exclusivo daquela vacina e aí vão monopolizar aquele mercado, porque somente eles podem, né, negociar aquela vacina, já que patentearam, foram eles que desenvolveram, de repente, aquele grande laboratório. Então, ele tem um monopólio aí. Tá bom? Bora pensar em Covid, nós tivemos várias vacinas, mas percebam, a vacina da Pfizer, somente a Pfizer pode negociar, é o monopólio da marca. A da AstraZeneca teve uma parceria, então houve a transferência de tecnologia. Por exemplo, foi negociado para que no Brasil também pudesse ser produzida a vacina da AstraZeneca. Então, houve um contrato aí que permitia essa transferência de tecnologia. Mas aquela outra lá, a Janssen, que é da marca Johnson, bem, ela também é um monopólio, somente aquela marca pode negociar aquela vacina, que ela tem até uma característica diferente das outras, que seria uma dose única. As doses depois que a pessoa toma são doses consideradas de reforço. Entendem? Mas cada um tem um monopólio da sua marca. Sacam? Cada um tem um monopólio ali daquele tipo de vacina que vão poder negociar. Então, entra nessa vibe. As marcas e patentes protegem os direitos de quem desenvolveu um determinado produto e bota para comercializar no mercado. Ok? Por quê? Porque quando eu tenho esses direitos, eu passo a gozar da possibilidade de lucrar com aquele produto desenvolvido. Pode botar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Câmbio. Muito bem. Queimada Nova, boa tarde, professor. Professor, que sua tarde seja deveras ótima. Amém. Na companhia de vocês, né? Com certeza. Sobe mais um pouquinho aí também, diretor. Vi, acho que mais uma participação aqui pelo chat do IPTV. É só um tiquinho. O povo de Francinópolis. Boa tarde, querido professor. Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos para mais esta transmissão. Tá bom? Câmbio. Vamos adiante. Vejam só. Nós temos aqui, nessa terceira questão, passou batido aqui. Eu errei aqui. Na verdade, aqui eu estou falando novamente de mercado de concorrência perfeita, mas aqui eu quero tratar de características de um mercado. Só um minuto.
Deixa eu riscar de novo aqui. Características de um mercado. Vou riscar a concorrência perfeita, que eu já fiz. Oligopolista. Ok? Oligopolista. Seja de um oligopólio, é aquele mercado onde que eu tenho poucas grandes empresas dominando todo um mercado. Ok? Isso é um G, viu? Não é um C. Parece um C aqui, mas aqui é um G, né? Oligó. Tá horrível aqui. Deixa eu escrever direito. A minha letra é bonita, na verdade, né? É o touchscreen que deixa ela feia. Oligopólio. Ok? Beleza, oligopólio. Ainda saiu meio baldeado ali. E aí eu dou alguns exemplos, né? O som está chegando baixo para nós, está dizendo o povo de Francinópolis. É linda, né? Nossa, vocês são muito debochados. Vamos adiante. Povo de Queimada Nova. Vejam, aí eu estou dando exemplos de mercados oligopolistas, onde poucas grandes empresas dominam o mercado. Eu dei exemplo aí de duas grandes farmacêuticas, a Novartis e a Eurofarma. Na indústria automobilística, eu estou dando exemplo aí da Honda, Fiat, Renault, BMW, Ford, Mercedes, GM, Toyota e Jeep. Tem muita empresa, professor. Não, mas o mercado para o qual eles vendem os carros é muito gigante, entendem? Então, ainda assim, são poucas grandes e gigantes, né, dominando todo um mercado consumidor. Beleza? Na indústria alimentícia também tem mais, eu só botei o nome de duas gigantes aqui, da Nestlé, da Sadia. A Sadia que se fundiu recentemente com a Perdigão. Ok? O que pode mudar? O que pode mudar pelo lado, o mercado pelo lado dos consumidores? O que pode fazer com que o mercado se transforme, que ele mude? E aqui a gente tem alguns elementos que eu mostrei aqui, o surgimento de novos hábitos. Por exemplo, nessa pandemia, novos hábitos, eles surgiram, como, por exemplo, tinha gente que não tinha um hábito de comprar pela internet. Teve gente que conseguiu, né? E aí vai comprando pela internet, né? Vai internalizando isso. Olha um outro hábito. Tem gente que só era acostumado a assistir aula presencial e agora está assistindo também aulas EAD, no nosso caso, mediação tecnológica, sacam? Então, nós temos essas características. Eu até brinquei no meu Instagram hoje de manhã, tirando o Jackson, estava dando aula de manhã no Estúdio 6, e o Jackson tirou umas fotos lá. E aí eu estava brincando, mostrei uma foto da câmera e olha, a turma que eu dou aula, na minha sala de aula eu estava mostrando, era o estúdio. Então é um hábito diferente, sacam? E esse formato de dar aula, ele exige comprar uma câmera, ele exige comprar uma tela para que ela funcione de retorno, um isolamento acústico, né? Uma mesa de controle de som e de vídeo, sei lá, diretor, por aí. Então, sacam? Novos hábitos vão se criando. Muitos e-books. Eu gosto de livro físico, mas também tem muito e-book. Então, ler pela internet. Isso surgem novos segmentos, né? Vendendo produtos de tecnologia, ou equipamentos. O mercado de livros digitais, por exemplo, é um exemplo de novo segmento. Os segmentos até um dia desse não tinha. Mas quando os celulares se tornam smartphones e conectados à internet, agora a gente tem um novo segmento, que são empresas que trabalham desenvolvendo aplicativos para celulares. Antes não tinha isso, entendem? Vão surgindo novas prioridades, né, para as pessoas e uma atração pelo novo. O mercado tenta se esforçar por criar produtos que estimulem o consumo. Tudo isso pode fazer com que este mercado passe por grandes transformações. E a última questão aqui é o que é uma holding?
E a holding é quando eu tenho uma empresa maior, controladora de um grupo de empresas menores. Por exemplo, o povo de Queimada Nova, de Francinópolis, povo de Landriçales, povo de Monte Alegre. É quando eu tenho, por exemplo, a Petrobras é uma empresa maior e ela é tida como uma holding e ela tem várias outras empresas menores debaixo do seu guarda-chuva. O que a Petrobras está fazendo é vendendo essas empresas, que a gente chama de subsidiárias, são empresas menores, partes de um grupo econômico. Sacam? Ok. E aí ela tinha empresas de fertilizante, empresas de refino, e ela está vendendo tudo isso para focar apenas em extração de petróleo. Ok? Holding é isso. A Coca-Cola é uma holding. Você vai ter a Coca-Cola, embaixo dela tem muitas empresas. Tem empresa que produz achocolatado, tem água mineral, tem muitos produtos, eu nem me arrisco a dizer aqui. E a Coca-Cola é quem é a controladora. Ok? Assim como a Pepsi também, como aquela P&G, a Procter & Gamble, P&G de produtos de limpeza. Você tem ela em cima e tem muitas marcas embaixo que ela controla. Diretor, por favor, você pode abrir aí o navegador da internet e jogar aí aqui na tela para compartilhar para o pessoal dar uma olhada? Oi? É porque eu sempre faço nas outras aulas. O pessoal tipo abrir na internet mesmo para mostrar um site, mostrar uma coisa assim, né? Mas só se der certo, tá bom? Você pode acionar o Kalil aí, beleza? Vejam, e aí era uma holding. Na verdade eu queria mostrar um exemplo de holding, aí como eu não tenho no slide, pela internet a gente encontraria, né? Vejam só, pode continuando, aqui fechou as questões. Isso aqui foram pontos importantes que nós discutimos na aula passada, tá bom? Vamos adiante. Aqui a gente começa a tratar do nosso objeto de estudo, que é a macroeconomia. Como é que a gente pode, Ribeira do Piauí, bom dia, povo de Ribeira do Piauí. A macroeconomia é um ramo da economia e ela, deixa eu fazer aqui uma analogia, volta a imagem aqui para mim, diretor. É como se, deixa eu falar aqui da medicina na Idade Média. Como é que a coisa funcionava? Na Idade Média, um médico, ele ia analisar a saúde das pessoas sem todos os recursos que nós temos nos dias de hoje, exame de sangue, ressonância magnética e por aí vai. Então, o que é que o médico da Idade Média fazia antigamente? Ele olhava as unhas da pessoa, a cor das unhas da pessoa. Se as unhas estivessem meio amareladas, ali a pessoa já não estava muito legal de saúde, entende? Ali já era um indicador, era um tipo de medida. Uma medida fácil para a gente também avaliar a saúde das pessoas é a temperatura. Temperatura normal, 36 graus. 37, febre baixa. 38 já começa a inspirar cuidados. Mas pegou aqui, sentiu a quintura aqui, você sabe se a pessoa está com febre ou não. Era um indicador para saber se está bem ou não. Um outro indicador era os olhos, né? Você pegava aqui, abria os olhos e olhava aqui essa parte branca do olho aqui, fora o boteco, essa parte branca aqui. Se ela estivesse branquinha, como ela está, beleza, a pessoa está saudável. Se ela estivesse amarelada, aí a pessoa não estava muito bem, tinha alguma coisa errada. Inclusive, a medicina naquele tempo era muito intuitiva, você tinha uma beberagem, um documento, um negócio de documento, uma bebida para tomar para você melhorar, entendem? Mas isso
eram considerados indicadores. Eram medidas que permitiam a gente saber se a pessoa estava bem ou mal de saúde, ok? Nos dias de hoje, temos muito mais recursos nesse sentido. Você tem, no mesmo aparelho, você consegue medir. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho e tiverem que fazer exame admissional, vocês vão ter que passar por um médico de trabalho. E aí tem médico do trabalho que tem uns equipamentos que ele bota um bicho aqui no braço, tipo um relógio grosso, bota um relógio, aí aperta lá o botão, o bicho é automático, ele aperta o seu pulso, ali, aquele equipamento já mede a pressão e já mede a temperatura ao mesmo tempo. A pressão ideal é 8/12, né? E ele já identifica lá de cara. Se você for fazer exame de sangue, ali tem inúmeras medidas. Você mede a taxa de açúcar no sangue, você mede o colesterol e tudo mais. Mas vejam, a medicina ela é cheia de indicadores que permitem monitorar, acompanhar a saúde das pessoas. Uma criança, quando está em gestação, é cheia de indicadores, minha gente. Você tem as medidas, o tempo de gestação e os indicadores. Medida do tamanho do crânio, do tamanho do fêmur, né? Tudo isso vai ajudando o médico, a médica, a identificar se a criança ela está dentro dos padrões normais de desenvolvimento de gestação. Sacam? Quando a gente fala de macroeconomia, a economia também usa esses indicadores. Ela vai usar esses indicadores para poder fazer essas medidas de como é que está o comportamento da atividade econômica. Ela está em crescimento? Ela está estagnada? Ou ela está em queda? Sacam? Tudo bem? Beleza? Então, esses são os pontos. Beleza, diretor? Diretor, basta procurar no Google, bota PIG, só PIG. E aí se você for procurar lá aí ele abre lá as opções. Se você clicar em imagens, certamente vai aparecer uma em que tem a marca P&G e embaixo várias outras marcas que são controladas pela P&G, tá bom? É bem facinho. Basta procurar aqui no Google mesmo, P&G, isso. Deixa eu ver, desce de novo. Desce mais um pouquinho, ainda não apareceu aí. Suba, diretor. Beleza, pode subir. Pode subir até lá no navegador. Então, agora você bota aqui holding. H. Isso. Agora desce. Vamos ver se eu encontro. Aqui, essa imagem aqui. Exato, muito bem, é essa aqui. Minha gente, tem como maximizar aí para o pessoal ver melhor? Beleza. Minha gente, isso aqui é um exemplo de holding. Olha só, você tem essa marca de produtos, a P&G, a Procter & Gamble. E a P&G, povo de Queimada Nova, de Francinópolis, de Ribeira do Piauí, Natalice, Otávio Escócio, a Cléria, Eliakim. Aí você vai ver, oi, profa Aurissandra, de Baixa Grande do Ribeiro. Boa tarde, boa tarde. Então, minha gente, aí você vai ver, é tudo de um dano só, exatamente. Aqui nós temos Baixa Grande do Ribeiro. Tô ligado, profa. A verdade. E aí você vai ver como o oligopólio são poucas grandes empresas dominando um mercado enorme. Uma só, por exemplo, olha o dono, olha quantas marcas ela é dona. Ela é dona da Gillette, na área de higiene e limpeza. Você tem aqui, ela é marca da Always, da marca de absorventes, da Pampers, que é de fralda. Você tem aqui
Oral-B, creme dental, Fixodente. Ela é dona da Duracell, ó, das pilhas, né? Dos Vicks aqui. Aqui tem umas marcas que eu não conheço, né? Mas ela é dona de várias aqui. Até de moda. Eu não sabia. A Procter & Gamble, ela é dona da Lacoste e da Hugo Boss, né? A Hugo Boss é aquela marca de perfumes. Então vejam, como o mercado é para poucos. Na verdade, minha gente, a estrutura de mercado mais comum no mundo é essa aí, é o oligopólio. Poucas grandes empresas comprando as menores e dominando o mercado. Ó, Queimada Nova dizendo, eles vão comprando as empresas rivais e menores, né? Diretor, faz a mesma coisa com a Coca-Cola? Tu volta aí tu procura lá Coca-Cola Holding, a gente vai ver se tem uma imagem que mostra a Coca-Cola, o tanto de produto que a Coca-Cola ela domina, deixa eu ver se tem, ó, tá aqui, ó, pode clicar bem aqui nessa imagem aqui, essa aqui já mostra. Olhem a linha de produtos que está debaixo da marca Coca-Cola. O diretor vai já compartilhar aqui com vocês. A Coca não produz só a Coca, né? Ó, tem marca de aquele energético de academia. A gente tem aqui a gente tem um achocolatado tipo Nescau. Você vai ter aqui também um iogurte, você vai ter aqui água mineral, acho que eu já falei, suco de laranja, é muita coisa. Eu acho que está faltando até um outro produto mais recente que a Coca-Cola comprou recentemente. Foi o Guaraná Jesus, né? O Guaraná Jesus do Maranhão é patroa, a Coca-Cola é patroa. O Guaraná Jesus do Maranhão também a Coca-Cola comprou, ela entra aí dentro dessa linha de produtos aqui, beleza? Então, muita coisa, aloe vera, olha só, zinco, acho que é suplemento aqui, né? Suplemento alimentar, o zinco, se eu não me engano. Tem iogurte ali, é muita coisa. E os comprimidinhos aí também, né? Ó, complemento energético aqui, Powerade Zero. Então, vejam só como é uma empresa maior controlando outras, e aí outras marcas, você tem uma holding. Beleza? Tudo bem? Ô, Jesus! Pois é, né, minha gente? É desse jeito. A Coca não conseguiu comer o mercado de refrigerante do Guaraná Jesus no Maranhão, aí ela foi lá e comprou o Guaraná Jesus. Tá bom? Beleza? Muito obrigado, diretor. Era isso mesmo, viu? Pode voltar para o slide. Muito bem. Então, nós estamos aqui falando de macroeconomia, beleza? E a macroeconomia eu estou mencionando para vocês que é esse olhar da economia através dos grandes indicadores. Eu estava dizendo para vocês que na saúde a gente tem os vários indicadores que permitem a gente ter as medidas de saúde. A economia também usa indicadores para ter as medidas de comportamento econômico. Queimada Nova está dizendo aqui, professor, quando troca o dono, os funcionários são demitidos? Depende. Volta aqui para mim, diretor. Quando ocorre um processo como esse, parte dos funcionários podem sair, uma outra parte ela é aproveitada, né? Pode acontecer sempre acontece uma reestruturação. E por vezes essa reestruturação, ela literalmente, ela corta na carne. Ou seja, muita gente é demitida. Mas muita gente também fica porque não pode haver descontinuidade dos trabalhos. Então, muita gente também é aproveitada. Tá bom? Povo de Queimada Nova, beleza? Por isso que é muito importante. De repente, vocês podem acontecer isso, né? Vocês podem estar trabalhando num lugar, a empresa é comprada por outra, vão ter colegas que vão ser demitidos, vão ter colegas que serão
reaproveitados. Eu passei por um processo similar, mas este não era na iniciativa privada, era na administração pública. Eu trabalhava numa fundação que ela foi extinta e ela se transformou numa superintendência de um órgão maior, sacam? E nesse processo houve uma mexida, ninguém saiu, mas houve lá umas danças de cadeira, né, de posição, sacam? Mas é um processo muito curioso, é um processo difícil, tem gente que tem dificuldade de passar por essa transição. Eu vi colegas assim, óbvio, com muito mais tempo de casa que eu, colegas assim, abaladíssimos do ponto de vista emocional, assim, é um apego e é delicado. Não é um processo simples. Geralmente esses processos eles ocorrem sob uma pegada muito econômica e financeira. Por vezes as organizações elas esquecem que ali dentro tem pessoas e que e nem todo mundo está aberto à mudança. E essas pessoas precisam de um certo acolhimento, né, de um certo cuidado. Meus caros futuros técnicos em finanças, nunca se deixem levar apenas por critérios financeiros para fazer as coisas. Tá bom, minha gente? Nunca façam isso. Sempre tentem equilibrar, né, a parte lógica, claro, financeira, mas com justiça social e com equilíbrio ambiental. Né? É mais difícil gerir assim, mas é a forma mais adequada, mais sustentável. Ninguém disse que seria fácil, tá bom? Eu não vou dizer que isso é fácil para vocês agora, sacam? Eu não posso iludi-los. Isso é complexo, né? Porque é muito mais fácil tomar decisões apenas usando critérios financeiros, porque as decisões são mais objetivas, são mais frias, são menos emocionais. Mas a gente precisa temperar as decisões também com um pouco de emoção, tá bom? Com cuidado com as pessoas, né? Essa é uma atenção importante. Beleza? Diretor, pode ampliar o slide aí na tela, por favor. Então, vamos adiante aqui. Minha gente, a macroeconomia tem como finalidade... Deixa eu botar aqui o vermelhinho. Só um minuto. É porque o touchscreen ele está desobediente comigo aqui. A finalidade da macroeconomia é entender quais os elementos que podem alterar a realidade econômica de um país. Ok? Vamos lá. Bora imaginar aqui que eu tenha um gráfico e nesse gráfico eu tenho aqui o crescimento da economia, o PIB, e tenho aqui o tempo. E nesse gráfico, o PIB cresce, cai ao longo do tempo. A economia ela é cíclica, ela vai se comportar assim. Eu vou ter momentos de alta, eu vou ter momentos de baixa. E a macroeconomia vai tentar se preocupar em entender por que subiu ou por que caiu. E por que isso é importante para a gente discutir aqui nas finanças? Porque esses movimentos da economia como um todo, de alta ou baixa, reflete na gestão das empresas nas quais vocês poderão estar trabalhando. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor? Me digam aí pelo chat, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações. Eu, quando estava assistindo a aula desse assunto, eu bombardeava meu professor de perguntas. Só que eu só tive aula desse assunto na universidade. O massa é que você já tem oportunidade no ensino médio, a gente está discutindo isso. Isso dá uma maturidade muito maior para vocês enquanto estudantes do ensino médio. E isso é muito interessante, entendem?
Então, vejam, mas você disse, entendi um pouco, a gente vai mastigando isso ao longo da aula para deixar mais claro aqui para vocês. O que é importante? Bem aqui disso que eu estou mostrando para vocês, é que a economia ela se comporta assim, ó. Ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, e assim ela vai se comportando. Beleza? Vamos amadurecendo isso ao longo da aula de hoje. Bom, detalhe. Também a macroeconomia, ela vai tentar entender quais são os efeitos dessas mudanças no desenvolvimento nacional, no desenvolvimento nosso enquanto país. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vejam. Um exemplo disso aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente devia lá atrás ter investido em ferrovias. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Porque se a gente tivesse investido em ferrovias, a gente conseguiria transportar mais cargas a um custo mais baixo. Seria mais interessante para a economia brasileira. Só que a gente investiu foi em outro lado. A gente investiu foi em rodovias. E agora, em rodovias, aí a gente transporta um caminhão. Ele transporta bem menos coisas do que um trem. Sacam? Bem menos mercadorias que um trem. E o custo de transporte rodoviário ele é maior do que do ferroviário. Então, vejam, quando eu digo aqui, vai tentar entender os elementos que alteram a realidade econômica e os efeitos, a mudança disso no desenvolvimento nacional. Essa decisão que eu estou dizendo de vocês, que nós deveríamos investir em ferrovia, e isso não foi feito. Isso aqui não foi feito, mas isso aqui foi feito. Isso foi lá atrás, ainda hoje gera reflexos na economia brasileira. Sacam isso? Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. E como é que isso influencia na área financeira que vocês venham a trabalhar, meus caros futuros e futuras técnicas em finanças? Ok, minha gente? Porque o custo logístico vai afetar os preços das coisas. Por que que os produtos ainda estão caros quando a gente vai fazer compras no mercadinho? Porque o que caiu foi o preço da gasolina. Só que os caminhões que movimentam as mercadorias pelo país são movimentados por diesel. E o diesel não caiu tanto quanto a gasolina ainda. Entendem? Vejam como é um monte de pecinhas que a gente vai juntando para tentar ter uma noção do que realmente está acontecendo. Sacaram, por favor, dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade para compartilhar aqui pelo chat. Francinópolis, Joca Marques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Estamos agora sendo acompanhados pela Jusilene Lima, da equipe da Seduc. Oi, Jusilene. Boa tarde, tudo bem com você? Então, vamos adiante. Vejam, dessa forma, minha gente, é possível a gente controlar. Quando a gente entende o que está acontecendo, é possível a gente controlar ou, pelo menos, tentar controlar essas variáveis, reagir e tentando estabelecer políticas ou medidas para frear ameaças. Sacam? Essa é a ideia. Ok, minha gente, tudo bem? Para tentar garantir ou criar as condições necessárias para que o país possa se desenvolver, possa crescer, possa se expandir. Então, é tudo muito prático. Aqui, por isso que eu estou dizendo, nessa aula de hoje, a ideia é que a gente consiga, depois, ao assistir uma notícia de jornal, a gente tenha
uma clareza muito maior do que a notícia de um jornal tenta dar para a gente. Olhem só, eu disse para vocês que as medidas de saúde de uma pessoa é a taxa de colesterol, o açúcar no sangue, a temperatura, a pressão. Pois bem, a economia, ela usa também alguns indicadores para tentar ver ou entender o funcionamento da atividade econômica. Ficou muito aberto esse amarelo aqui, deixa eu botar o roxo. Ok? Então, quais são as medidas que a economia usa para tentar avaliar o comportamento da economia? Nós temos aqui a produção. Essa produção é de produtos e serviços. É o emprego e desemprego, né? As pessoas no mercado de trabalho. É a renda nacional, ou seja, os ganhos das pessoas, né, como um todo na economia, porque isso vai se refletir nas compras e vendas, então é importante a gente saber. Também a inflação, que é chamada de uma alta generalizada nos preços das coisas. Essas medidas nos ajudam a entender se uma economia está bem ou se ela está mal. Sacaram, minha gente? Natalice, Eliakim, a Cléria, Otávio Escócio, Profa Aurissandra. Beleza, minha gente? Vamos adiante. Vão me acionando aí se vocês tiverem dúvidas ou queiram dar algum exemplo. Fiquem à vontade. Então, vejam. Tem uma coisa interessante que a gente precisa entender para estar falando de macroeconomia. Ela, a macro, faz uso do método de análise dedutivo. Aí você diz assim, professor, não entendi nada do que você falou. Como assim a macroeconomia usa um método dedutivo? Não entendi nada. Vamos lá. Diretor, volta aqui para mim, por favor. É assim. Qual é a linha de raciocínio? Eu vou explicar o método dedutivo e o método indutivo. Aí a gente consegue fazer bem a separação. O método indutivo, ele parte do específico para o geral. Vou dar um exemplo. Eu sou humano. A Sandra Mota é humana. O Jorge Augusto é humano. Logo, todas as pessoas são humanas. Vocês sacam isso? Isso é um método indutivo. Eu parti de exemplos específicos e depois eu generalizei, eu subi. Eu saí da parte para o todo, do específico para o geral. Isso é uma forma de analisar indutiva. No caso da macroeconomia, o método que eles usam é dedutivo. Parte do geral e vai para o específico. Ele vai do todo para a parte. Por exemplo, eu vou usar a mesma explicação. Se todas as pessoas são seres humanos, logo, o Fernando é humano, a Sandra Mota é humana, o Jorge Augusto é humano. Sacaram como eu fiz o caminho inverso? A macroeconomia, ela analisa as coisas de cima e aí depois especifica. Sacam? É por isso que é macro. É dedutiva, ela parte do todo, ela vai do todo para a parte, do geral para o específico. Por isso que a macroeconomia, ela não vai analisar um contrato entre empregado e empregador. Ela vai analisar o volume de empregados e desempregados da economia como um todo. A macroeconomia não vai olhar a produção individual de uma empresa, o volume de produção de uma empresa. Ela vai avaliar por cima
é o volume total de produção da economia. A macro, ela não vai olhar o preço especificamente de um produto. Ela não vai analisar isso. Ela vai analisar todo o nível de preços geral da economia através de uma medida chamada inflação. Eu espero ter ficado claro isso aí para vocês. Tá bom, minha gente? Câmbio. Maria Luísa, oi, 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 boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Escola Maria do Carmo Revordosa, não é? Você fala, Maria Luísa, da República do Disseu, não é isso? Câmbio, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor. Aliás, estou vendo aqui pelo horário, vamos para um break de 3 minutinhos. Já já eu volto e a gente continua, tá bom?